Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para passar notícias de Mercadão da Bola. Notícias somente de Mercadão da Bola, tá? Mas detalhes, né? Eu vou ter que começar por algumas notícias aqui que não tem muito a ver com o Mercadão da Bola, tá? Primeira coisa, gente, é uma correção que eu quero fazer. No vídeo que eu coloco os jogos do final de semana, eu citei, e tô citando isso aqui, gente, mas para pedir desculpa, né? A todo mundo que é inscrito no canal. Galera, por quê? Eu citei que o jogo Real de Roraima e meia-noite, pela Copinha São Paulo de Futebol Júnior, né? Que aconteceu nesta sexta-feira. Esse vídeo está sendo gravado na sexta-feira, lembrando, né? Vai sair no sábado. Eu falei que esse jogo seria às 8h45 da noite. E não, esse jogo foi às 8h45 da manhã, tá? Então, correção feita. Bom, gente, como a gente tem que ter compromisso com a informação, né? E teve uma atualização, uma mudança de dias da final da Supercopa do Brasil, né? Lá o jogo entre Corinthians e Flamengo. Eu havia colocado, né, a data de todas as competições em um vídeo anterior, todas as competições que vamos ter em 2026, mas essa competição, esse jogo, né, pela Supercopa do Brasil, teve mudança. A princípio seria no dia 23 de janeiro, como eu coloquei no vídeo, né, lá, mas mudou. Vai acontecer no dia 1 de fevereiro. Dia 1 de fevereiro de 2026, às 8 horas da noite, teremos o jogo entre Flamengo e Corinthians pela Supercopa do Brasil, né? Repetindo, pela Supercopa do Brasil. Vamos em frente agora sim com o Mercadão da Bola. Vamos lá, gente. Fernando Miguel, goleiro, né? Ex-Vitória da Bahia, ex-Vasco da Gama, estava no Guarani, mas se aposentou do futebol por dores no joelho. Fernando Miguel optou por se aposentar do futebol, o goleiro, né? Kaique França, goleiro que pertence ao Sport Recife, ou pertencia, tá indo para o Guarani para assumir o lugar do Fernando Miguel. Ele não fica no Sport, portanto, o Kaique França. Outra situação, o jogador Pierre, que estava por empréstimo no Fortaleza, foi comprado em definitivo, né? Um volante que foi destaque na Série A, mesmo com o rebaixamento do Fortaleza, ele fica em definitivo no clube cearense. O jogador Guilherme, do Ceará, foi jogar no Gustep da Turquia. Essa é a informação. O jogador Tevez, gente, que me parece ser o cria da base do Cruzeiro, deve estar indo para o Yokohama Marinos, do Japão, segundo informações. John Solis, esse jogador de 21 anos, está fechando com o Bahia, gente. Tá praticamente tudo certo para ele jogar no Bahia. Me parece ser um lateral, tá? Posso estar enganado, mas ele deve estar chegando para o Bahia nos próximos dias. Claro, quando eu falei que estava enganado aí, ou poderia estar, é sobre a posição do jogador, tá? Que eu não estou bem lembrado aqui. Bom, vamos lá, gente. Contratação no futebol feminino também, né? A jogadora Isa Arraes está saindo do Cruzeiro e está indo jogar no time feminino do América do México. Aqui também o Benfica está se aproximando da contratação do jogador Wesley, pertencente ao Al Nassr, lá da Arábia Saudita, né? Vamos lá, gente. O jogador Marçal renovou o contrato com o Botafogo até final de 2026. Leandro Vilela, volante que foi contratado pelo Náutico para 2026 devido a uma lesão. Ele não fica no Náutico, tá? Foi rescindido o contrato dele, mesmo antes de estrear. O volante Samuel, da base do Náutico, renovou contrato com o clube até 2027. Vamos lá, gente. O ex-atacante do Corinthians, né? Se muito me engano, é cria da base do Corinthians, o Léo Jabá, foi suspenso. Foi pego no doping e está fora do futebol por 4 anos. É isso aí, gente.
Bom, gente, falando um pouco do Sport Recife, né? Eu já dei um spoiler aí, falei do Kaique França, né? Goleiro que tá saindo. Mas tem outras notícias. O Sport Recife anunciou oficialmente a contratação de Marlon Douglas, atacante que chega do Paysandu para o Sport, né? Contrato até final de 2026. O Sport Recife que também está negociando aí a contratação de Keiler, goleiro que já jogou no Internacional, Vasco, Ceará. É apenas uma negociação por enquanto. Nada oficial, ao menos por enquanto. Beleza? Outras situações também aqui é sobre o Vitor Gabriel, né? Cria do Sport, que de fato ficou no Internacional de Porto Alegre. O Internacional pagou a multa, né? Dele em contrato com o Sport. Ele fica no Inter. Outra situação também aqui é sobre o Igor Cariús, esse lateral que estava no Sport, fechou com o Mirassol para 2026. Outra situação também aqui, House, goleiro, né? O House. Esse goleiro passou pelo Vasco da Gama, Vila Nova de Goiás, passou pelo Náutico, está fechando com o Sport Recife, contrato de empréstimo por 1 ano. Beleza? Giovani, esse jogador está fechando com o CRB de Alagoas. Vamos lá, gente. Rafael Thierry anunciado oficialmente, João Vitor anunciado oficialmente, Chapecoense, contratações. Anderson Salles, jogador que passou pelo Santa Cruz aqui em Pernambuco, fechou com o Nacional do Amazonas. Vamos lá, gente, o jogador Pablo, do Gil Vicente, de Portugal, possivelmente está fechando com o West Ham. Dória, Matheus Dória, né? Que eu já falei em um vídeo de Mercadão da Bola passado aqui no canal, que está saindo do Atlas do México. Esse zagueiro está possivelmente fechando com o Inter de Porto Alegre. Neymar, o jogador Neymar, renovou o contrato com o Santos até final de 2026. Outro jogador aqui, gente, também que possivelmente está fechando com o West Ham da Inglaterra, é o Tat Castellano. Esse atacante pertence a Lazio. O Flamengo já havia feito proposta para esse jogador algumas vezes. E, bom, o jogador, por fim, está indo para o West Ham da Inglaterra, segundo informações. Enzo Maresca, treinador campeão da Copa do Mundo de Clubes, foi demitido pelo Chelsea. Gente, só passando aqui 2 jogadores que estão para fechar com o Santos, tá? Estão próximos, segundo informação. O Rony, do Atlético Mineiro. A situação é a seguinte. Primeiramente, o Rony estava quase fechando com o Santos mesmo. Mas o Sampaoli, treinador do Atlético Mineiro, pediu para que ele ficasse. Mesmo assim, o Atlético Mineiro está negociando o Rony para o Santos. Felipe Loyola, jogador do Independente da Argentina, esse volante aqui, chileno, está também possivelmente chegando para o Santos, tá? Guilherme Arana, esse lateral, pertencente ao Atlético Mineiro, está indo para o Fluminense. De fato, será jogador do Fluminense. E já é esperado ele lá no Fluminense, nas Laranjeiras, para fazer os exames médicos. Vamos lá, gente. O volante Ronald está fechando com Fortaleza. Por empréstimo por 1 temporada com opção de compra, o atacante Gabigol, o atacante Gabriel Barbosa, está de fato saindo do Cruzeiro e fechando com o Santos. O Cruzeiro completou nesse dia 2 de janeiro, lembrando, né, esse vídeo vai sair no dia 3 de janeiro. Mas nessa sexta-feira, 2 de janeiro, o Cruzeiro completou 105 anos de história. Parabéns ao Cruzeiro, né? Vamos lá, gente. O volante Bruno Henrique renovou contrato com o Internacional de Porto Alegre até o final de 2026. O meia Alan Patrick renovou contrato com o Internacional de Porto Alegre até o final de 2027. Vamos lá, gente. O jogador Alisson, brasileiro, foi oficializado como novo reforço do Aston Villa, lá da Inglaterra, né? Teve a premiação, gente, pro Rei da América, né? Na virada do ano. Melhor jogador da América, das Américas, no caso, né?
E o escolhido foi o De Arrascaeta do Flamengo, botando o Messi na segunda posição. É isso aí. Vamos lá, gente. O goleiro Fábio, né? De 45 anos, renovou o contrato com o Fluminense agora oficialmente até 2027, dezembro de 2027. Aqui também tivemos o jogador... Vou dar uma checada. Vamos lá, gente. A janela de transferências, tá? Para contratações de maneira oficial, abriu nessa sexta-feira, 2 de janeiro, tá? Para todos os clubes do Brasil e do mundo, vale citar. Bom, gente, o São Bernardo tem negociações avançadas aqui para ter o jogador Fabrício Daniel, centroavante, que estava na Ferroviária. Já passou pelo Sport aqui no Recife, por exemplo. Bom, vamos lá, gente. Paulo Guerreiro renovou o contrato com a Alianza Lima, do Peru, até final de 2026. Aqui também o goleiro Volpi, né, do Grêmio, Thiago Volpi, foi comunicado que o Grêmio não vai mais permanecer com ele. Ele não fica para essa atual temporada, né, de 26. Betinho, atacante que já passou pelo Santa Cruz aqui em Pernambuco, né, já passou pelo Alto do Piauí, tá voltando para o Alto do Piauí. Mais novo reforço, centroavante Betinho. E sim, é aquele mesmo ex-Palmeiras, autor do gol da Copa do Brasil em 2012, lá na vitória do Palmeiras em cima do Vitória. Beleza? Gente, o bom e velho chapéu, hein? Fabinho, atacante, que tava para ir pro Ceará. Beleza? Tava para ficar no Ceará, na verdade, né? Pelo que eu entendi, ele tava lá por empréstimo já. Bom, o Coritiba levou o jogador, contratou o jogador. O Real Oviedo da Espanha, né, oficializou aquela contratação que eu já havia falado, que eles fizeram junto ao Bragantino, do atacante Thiago Borbas. Bom, o empréstimo, tá? É a ida do atacante alemão Niklas Füllkrug do West Ham para o Milan, tá? E o Milan ainda pagou 5 milhões de euros para ter o jogador, mesmo sendo empréstimo. Um outro jogador que pode chegar para o Milan, e também é alemão, é o Zule, né? Nicolas Zule. Esse jogador, zagueiro do Borussia Dortmund da Alemanha, interessa ao Milan e as negociações estão andando. Vamos lá, gente. O jogador Vitinho mais um reforço do Atlético Goianiense para 2026. Zahavi, esse jogador que está no Maccabi Tel Aviv, ou estava, né, lá de Israel, me parece ser um israelense, quase chegou aqui para o Botafogo. Mas esse jogador, aos 37 anos, se aposentou do futebol, anunciou sua aposentadoria. Givanildo Oliveira, treinador pernambucano, mais conhecido como o Rei do Acesso. Aqui em Pernambuco ele já treinou Santa Cruz, já treinou Sport, eu acho que já treinou o Náutico, tá? Eu não estou lembrado, mas eu acho que já. Já treinou América Mineiro, tem uma grande história com o América Mineiro. Bom, o Givanildo Oliveira, né, é o mais novo treinador do Rio Branco de Paranaguá. Kaique Almeida, gente. Eu já havia falado desse zagueiro, né, que ele desistiu de ir para o Mirassol. Ele pertence ao Fluminense. E por empréstimo, o Remo o recontratou, né, por mais uma temporada. Aqui também, vamos lá, gente, o Cruzeiro tem um acordo com o jogador Fagner, né, para ter um contrato em definitivo com o clube. O problema é que esse jogador pertence ao Corinthians e o Corinthians quer uma compensação financeira. O Cruzeiro não quer pagar, então tem esse empecilho rolando. Bom, duas notícias sobre o Remo. A primeira notícia, na verdade, algumas notícias, né? O Iago Pikachu foi oficializado, né, de fato, como novo jogador do Remo. Aqui também, Patrick, ex-internacional de Porto Alegre, é um jogador que o Remo está querendo, né, contratar e está perto de contratar, na verdade. E também, vamos lá, gente, eu pensei que tinha mais uma notícia sobre o Remo, mas não, tá? É só isso mesmo. Então vamos para outras coisas. Gaston Ávila, esse jogador saiu do Fortaleza, pertence ao Ajax e o São Paulo tinha interesse no jogador. Estava negociando, parecia que a negociação estava quase fechada,
mas o jogador disse ao São Paulo que prefere jogar no Rosário Central da Argentina, que é para lá que ele está indo provavelmente, tá? Aqui também outras situações. Vamos lá, gente. Brennan Johnson, por 35 milhões de libras, ele foi comprado do Tottenham para o Crystal Palace. É um centroavante. Atacante, digamos assim, né? Aqui também, Liam Roseire, parece ser esse o nome do cidadão. Ele é treinador do Strasbourg, da França, que é um clube da mesma rede dos donos do Chelsea. Esses donos do Chelsea são os mesmos donos do Strasbourg. E esse treinador está cotado para assumir o Chelsea. Gente, o Mirassol está se mexendo no mercado, tá? O volante, repetindo, o volante Denilson do Cuiabá está chegando para o Mirassol, beleza? Duas notícias relacionadas ao Flamengo. O Flamengo desistiu da contratação de Caio Jorge, do Cruzeiro. Ofereceu 24 milhões de reais, o Cruzeiro não topou. Ofereceu Everton Cebolinha, mesmo assim o Cruzeiro não topou. Então, a princípio, o Flamengo desiste da contratação de Caio Jorge, tá? Bom, Matias Vinha, lateral, né, do Flamengo, ele está acertando os últimos detalhes e está indo em definitivo para o River Plate da Argentina. Bom, gente, o Fortaleza está com broncas na justiça, tá? E o lateral Bruno Pacheco, possivelmente não, né? Tá quase tudo certo mesmo. Ele botou o Fortaleza na justiça e está indo para Chapecoense, o lateral Bruno Pacheco. O Corinthians tem negociações com o jogador Saravia, me parece que é o argentino, né? O Saravia, que está de saída do Atlético Mineiro. Esse jogador de saída, né? Do Atlético Mineiro. É um lateral / meio-campista. E o Corinthians tem negociações para ter esse jogador. Vamos lá, gente, para fechar o vídeo. Deixa eu só passar mais 2 jogos, né? No vídeo anterior a esse, eu passei todos os jogos do fim de semana. Todos os jogos não, né? Uma boa parte de jogos do fim de semana aí, né? Incluindo várias competições. Mas faltou passar isso aqui. Tem jogos amistosos rolando também nesse final de semana. E vou trazer aqui 2 deles. O Botafogo da Paraíba vai jogar às 3h15 da tarde, próximo domingo, contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Santa Cruz do Rio Grande do Norte contra o Botafogo da Paraíba. Jogo às 3h15 da tarde, próximo domingo. Bom, às 4h da tarde, próximo domingo também, vamos ter o jogo entre Potiguar de Mossoró e Souza da Paraíba. 4h da tarde, próximo domingo, jogo amistoso. Bom, gente, é isso. Abraço a todos. Até a próxima. Deixem um like aí, gente. É sempre importante. Se puder também hypar o vídeo, é sempre legal também. Se puder enviar nas redes sociais, é uma grande ajuda, certo? Os amigos percebem. Sempre digo isso aqui. É notícia, notícia, sem parar, né? Então é isso aí, galera. Bom final de semana para geral. Mais uma vez peço o like e tchau.